Vamos lá, a palavra de Deus diz, a partir do versículo 11: tem cuidado de não te esquecer do eterno teu Deus, mas guarde os seus mandamentos, seus decretos, seus estatutos, os quais eu te ordeno hoje, para que quando comeres até te saciares e construas boas casas para habitá-las, quando tuas ovelhas e tuas vacas se multipliquem, e a prata e o ouro e te multipliquem, e quando tudo que tens se multiplique, não se eleve o teu coração e te esqueça do eterno teu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Amém? Vamos refletir um pouco nessa palavra. Ela me trouxe um pouco de impacto quando a gente costuma falar muito sobre gratidão ou de um ingrato. A gente enfatiza muito isso. É aquela pessoa que não agradece, aquela pessoa que não dá valor do que foi dado a ela, o que foi retribuído a ela, e não teve nenhum mérito, e a pessoa esquece, a pessoa lá não se importa mais. Só que a palavra que Deus até tocou no meu coração, porque eu vejo que o poder da gratidão vai muito além de você ficar murmurando, reclamando, ou ficar achando que foi, de certa forma, injustiçado. Você fez tanto, mas você não recebeu a retribuição. O poder que tem na gratidão, eu encaro até como algo muito especial. Uma pessoa que é grata, uma pessoa que, por exemplo, ela pede obrigado por tudo, ela quer retribuir de volta quando ela recebe, que o ingrato, ele tem uma identificação que é notória nele. Ele recebe muito e não dá nada. Pode reparar o ingrato, às vezes ele acha que ele merece estar recebendo por aquilo, mas o grato não. O grato, ele quer retribuir, porque ele tem aquele sentimento que Davi teve diante das terras de Araúna, que Araúna queria dar as terras para ele de graça. Ele falou: não vou ofertar nada ao meu Deus que não venha custar alguma coisa. Isso é um sentimento de pessoa que cresce na vida. Isso é um sentimento de pessoa que sabe como agir, sabe como viver, sabe como se comportar. O ingrato, ele não sabe como viver, ele não tem contentamento. Sabe por quê? Porque quando ele está à disposição, quando sempre ele está disponível para aquela pessoa que sempre vai estar ajudando ele, quando para ele não serve mais, o que vai acontecer? Ele vai para outro. É sempre assim. E ele, enquanto não mudar, não souber do poder da gratidão, ele não vai mudar nunca. E outra coisa, a memória, ela é fundamental para que você possa ser grato. Quem era você? Um Zé Ninguém. Maria lá vai com as outras, ou bebia, comia, não tinha nenhum valor, não tinha crédito, nem na padaria para pegar pão. Você mudou, é outra pessoa. Mas às vezes tem gente que esquece, até quando se torna um bíblia, um crente, um religioso, quer pisar em todo mundo, esquece de onde veio, esquece onde morou. Às vezes quando eu vejo jogador de futebol que volta lá na Toteca, e na maioria dos jogadores de futebol, quando dá liga, e ficam ricos. Os caras só tem que morar em mansões, em lugares reservados, e em cidades e bairros onde não pode ter outro tipo de pessoa, até por causa da questão do fã, ou de sequestro, de coisas mais. Mas eu fico maravilhado, o cara de vez em tem dinheiro, ele volta na sua terra, ele leva dinheiro para a sua terra,
Para quem não conhece, de repente o pessoal mais do futebol que conhece aí, um jogador chamado o Mané, que é Sadio Mané. Ele, eu não sei se é da Angola, não sei em que país, na África, fizeram uma estátua para ele lá agora. Eu vi a foto dele, o constrangimento, ele do lado da estátua, ele não queria aquilo. Ele anda com o celular rachado, a tela, uma última vez que pegaram. Aquele homem faz escola, aquele homem faz hospital, porque ele veio daquela terra. Isso é um sentimento de gratidão. Não esqueceu de onde veio. Às vezes tem gente que não consegue nada, fica metido, não é mais grato. Eu tive um privilégio de ter ido na África do Sul. Uma das coisas peculiar e mais importante que eu vi nos africanos, pelo menos na África do Sul, muitos de Moçambique, é a gratidão. Você dá uma roupa para ele, eles ficam 3 dias com a roupa. Levei 40 gravatas, dei para vários pastores. No outro dia estava na casa do pastor Siriza, lá em Lipompo. Chegava lá pastores de calça tectel, chinelo simples, camisa de malha e com a gravata. Segundo dia foram estar junto comigo lá com a gravata. Terceiro dia com a gravata. São gratos. Eles agradecem. Esses vídeos que eu tenho às vezes colocado lá de Moçambique, são 3 frentes que a gente ajuda lá em Moçambique. As crianças são ordeiras, elas esperam, elas não avançam na comida. A ideia que se dá é que os africanos passam fome, quando vê comida avança, vai igual um cachorro em cima dos outros. Tira isso da sua cabeça. Isso acontece aqui no Brasil, e às vezes até filhos de crente, me perdoe. Cuidado hoje, tá, irmão? Dá lugar ali no churrasco, fica à vontade, mas cuidado, não precisa passar à frente do irmão não. Olha, lembra a ceia, tá? Lembra a ceia. E todo mundo pode ir, até quem não trouxe pode ficar à vontade quando terminar o culto. Todo mundo tem que estar ali unido, ali junto ali. Agora, ser grato, tem lugares que, sabe, são gratos. E a África do Sul foi um dos lugares. Mas vamos lá. O esquecimento, ele está muito ligado à ingratidão. Tem gente que parece que sai da memória, Márcio. Rafael, tem gente que esquece. Entendeu? Né, Elana? Tem gente que esquece. Está ligado à memória. Não pode. Então, a desobediência, infelizmente, quando a pessoa desobedece, ou quando ela esquece, ou toma sua independência, aí que está o quê? Que gera a ingratidão. Tudo por quê? Porque a memória você tem que deixar viva. Vou fazer uma pergunta aqui. Você lembra quem pregou para você? Ou foi o pastor na igreja que quando pregou, você foi à frente e se entregou a Jesus? Mas aquela pessoa que orou por você, aquela pessoa que te deu bons conselhos, aquela pessoa que tentou aliviar você do mal, então ela não tem valor? Hein? Ou quando você estava desempregado, parado, sem nada, e precisando de ajuda lá no casamento, no namoro, seja lá o que for, em qualquer área da sua vida, lembra dessas pessoas? Um homem chamado Duvalier, infelizmente nesse período de Covid ele foi embora. Eu me converti numa escola, na hora do recreio, jovens que pregavam o evangelho. Por isso que missões entrou na minha veia, porque eu não me converti dentro de uma igreja. Precisamos da igreja, sim, o corpo, os irmãos, essa comunhão, mas eu me converti numa escola. Aí depois veio todo o processo, ABS, Aliança Bíblica Secundarista. Comecei a pregar nas escolas, universidades. Eu trabalhei na Quack 7 anos, quem não sabe, eu estou falando aqui pela primeira vez. Trabalhei 7 anos lá. O FEC, União dos Funcionários Evangélicos da Quack. E começando a pregar, aí veio o chamado pastoral desde o ventre, promessa de que seria profeta para falar verdades. Mas toda vez quando eu lembrava do Duvalier, consegui vê-lo uma vez,
eu baixava a cabeça, me sentia uma criança. Sabe, aquela coisa que, cara, foi esse cara que falou Jesus para mim. Esse cara falou algo que mudou a minha vida. Que mudou a minha vida. Às vezes um pastor que pregou para você, pagou preço, te buscou, gastou tempo. De repente você ainda se levanta contra o seu pastor. Mas não foi ele que pregou para você? Ah, mas ele cometeu erro. Não importa, vai lá tentar ajudar. É um homem, é falho, ou alguém que errou contigo, alguém que falhou contigo, não importa. Mas no momento difícil, essa pessoa foi importante na sua vida. Ingratos. Temos que atentar para isso. Das pessoas que fazem por nós, quem conseguiu um emprego, entendeu? Então, o poder, olha o tema dessa palavra, o poder da gratidão. Não seja ingrato, não fique metido, não fique soberbo. Lembra de tudo isso. A maioria dos ingratos, eles são individualistas, eles são egoístas, eles estão dentro das igrejas, patrocinando pregadores em nome de profeta, em nome de pastores, pregando o que ele quer ouvir. Tira dele as promessas, fala para ele que ele só vai ter o que? É renúncia, é batalha espiritual, tem que negar a si mesmo, tem que pagar preço. Ah, esse pastor para mim não serve mais, olha só que ele está pregando. Esse Homero então nem entra lá na minha agenda, esse Homero nem pensa em passar perto da minha casa, ele é muito duro. Mas o grato não, o grato é diferente. Então, amados irmãos, quem é grato até não tem muito conflito com os outros, ele só recebe o bem. No dia que vier o mal, ele não vai pagar o mal com o mal, ele vai lembrar o que Deus estava falando com esse povo, usando a boca de Moisés para falar com eles. Tem cuidado de não esquecer do eterno teu Deus, mas guarda os seus mandamentos, seus decretos, seus estatutos, os quais eu te ordeno hoje. Uma das coisas que as pessoas mais fazem é esquecer os mandamentos de Deus, daquilo que Deus estabeleceu para nós. E pior que tem gente que é ingrato a Deus e é ingrato ao próximo. Vou pegar mais pesado agora. Sabe quem são os mais ingratos? Me perdoe, estou até com meus 2 filhos aqui, mas eu tenho que falar isso. Não estou direcionando para ele, mas eu tenho que falar isso. Os mais ingratos que tem nessa terra são os filhos. Não compreendem os pais. O pai, mesmo errado, ele só quer o bem. Os mais ingratos são os filhos. Normalmente depois vem os parentes. Aquele parente que você ajudou, aquele atribulado, aquela onça, aquele dinossauro, aquele cara que não vale nada, você ajudou. O que ele faz? E você ainda emprestou seu cartão. Burro. Está devendo até hoje porque emprestou seu cartão. Olha Deus me usando aí. Deus está me usando aqui esta noite. Eu estou sentindo isso, está vendo? Os irmãos estão tudo indo. Parente, vou te contar. É bom ele ir lá e você aqui com a sua família. Porque família é aqueles que estão dentro da sua casa, os outros são parentes. Cuidado com os parentes. Se te pedir alguma coisa, pega e dá. Não conte que vai te devolver. Não precisa me devolver, leva, para que meu coração não venha a ser ferido. Porque ele vai falar mal de você, vai agir contra você. Quando tiver reunião de família, ele vai ser o primeiro a falar de você. Depois são os amigos. Não, ele é meu amigo.
é meu amigo, ele não vai fazer isso comigo. Acontece, filho. Os mais ingratos é filhos, parentes e amigos. Então, a pessoa grata, ela sempre só faz o bem. Bem individualmente para pessoas, bem para o coletivo. Mas o ingrato não. O ingrato, ele é ruim. Já viu aquela pessoa que nunca está satisfeita? Ela se levanta porque ela é egoísta. Pode perceber que toda pessoa egoísta, ela é ingrata. Ela se levanta no meio da reunião, só ela que reclama. Todos já entenderam tudo, só aquela pessoa que não entende. Mas o poder da gratidão, sabe? Isso faz um bem tremendo. Mas o rebelde, o ingrato, porque está muito ligado à rebelião, à rebeldia, então eles não conseguem ser usados por Deus. E o tempo de vida em tudo que eles venham fazer tem um limite de tempo. Ele pode ter feito o que for, ele esfolou você, zerou você, recebeu tudo de você. Esse ingrato, ele não prospera. Tudo que ele bota a mão não prospera, não dá certo. Pode perceber, tirou tudo de você, mas ele não vai prosperar, porque ele é um ingrato. Moisés falando: olha, atente, presta atenção. Aquele que tem te dado as coisas, aquele que tem te dado bons conselhos, aquele que tem procurado te dar direção, tome cuidado. Eu posso dizer que sou maduro quanto a isso. Nem todo mundo consegue ser. Se você conseguir, amém por isso. Amadureça. Eu não me importo mais. Eu nem lembro se eu tive fase que fiquei tão triste. Às vezes eu fiquei mais triste quando a pessoa não faz por ela mesma. Você faz tudo pela pessoa para que ela venha se levantar, ela não se levanta. Então isso que me entristecia mais. Agora, daquilo que eu investi, problema nenhum. Eu não vejo que esse projeto radical foi prejuízo de situações em sítios, de tanto gasto. É dinheiro para lá, dinheiro para cá, é ajudar pessoas. Não me importo. Se a pessoa então se levantou, para mim é o que mais importa. E outra coisa, a pessoa grata, ela traz para a sua vida, sabe o quê? Saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. O ingrato podia pegar vários respaldos bíblicos: semblante caído, seca-se até os ossos. Pessoas que não é alegre, mas quem alegra, formoseia o rosto. Como pode um ingrato ser feliz? Todos dentro de uma igreja, aqui, todo mundo que está aqui deveria ser grato. Olha o que Deus te deu até o dia de hoje, livramento. Quantas coisas o Senhor já te proporcionou. Para de ficar olhando para a casa dos outros, para de ficar olhando para carro dos outros, para de ficar olhando para a igreja dos outros, para de ficar olhando para aquilo que não tem. Seja grato pelo que você tem. Vai multiplicar o que você tem, filho. Entendeu? Mas as pessoas não são assim. Elas são ingratas. Eu tenho desejo de crescer, de levar mais essa palavra. Ainda vou para cidades, ainda vou mais para nações. Vou sim. Entendeu? Não vamos parar só no Aliança Radical. Eu creio que Deus tem ainda coisas maiores ainda para a gente. Eu creio nisso tudo. Você também tem direito, você tem oportunidade, você pode sonhar, mas você precisa definir hoje se você é grato daquilo que Deus já te deu. Se não for grato que Deus te deu,
que Ele te deu até hoje, sinal de que você não está vivendo experiências com Deus. Irmãos, eu sou muito grato a Deus. No dia que eu morrer, eu já falei, eu quero 7 dias de festa, cada dia faz uma comida. Lembra, pega uma foto eu sorrindo, bota no caixão na frente assim, ó. Eu já vivi uma esposa maravilhosa, tenho uma casa maravilhosa, eu tenho um filho lindo, maravilhoso, uma norinha maravilhosa, filhos emprestados. Eu sou um cara que tem 80 filhos de uma mulher. Cada cidade que eu vou tem uma penca de filhos. Mais um filho aí, Rafael, né, Rafael? Quantos filhos que eu tenho nessa terra? Agora, o que vier, o que eu puder multiplicar daquilo que eu tenho, do que está em minhas mãos, sem olhar nada que é dos outros, isso é de Deus, irmãos. Multiplica o que Ele te dá. É a semente, essa é a semente que Deus te deu. Não fica olhando nada que é dos outros. Eu acho uma vergonha, às vezes, pastor ficar olhando o ministério de outro, igreja de outro. Faz isso não, faz o seu, faça a tua parte. O projeto Aliança Radical não olha para ninguém, não copiamos ninguém. Do nosso projeto já saiu um monte. Apesar, né, Luciano, que a minha história é essa, né? Da nossa igreja Nova Aliança, quantos pastores já saíram, quantas igrejas já saiu? Amém? Vá lá e seja uma benção. Mas se for ingrato, vai chegar um determinado tempo que vai parar. Então, Israel está sendo guardado até hoje, porque teve seus vários momentos de gratidão e sabia se comportar com temor, ao ponto de nem pronunciar o nome de Deus. Foram ingratos várias vezes, mas independente, quando se refere a Israel, tem uma promessa com Israel. Deus fala assim: Israel é meu, é menina dos meus olhos, entendeu? Tenho promessa com eles são um termômetro, tudo tem em torno dele. Então, e Moisés, dentro desse texto, disse que o Senhor, que dá graça ao seu povo, no versículo 17, 18, é Ele que lembra. Por isso que vocês precisam ser ingratos, e foram ingratos algumas vezes, pegando outros deuses para si. E a gratidão fortalece, sabe mais o que? A nossa fé. A gratidão fortalece o foco nas coisas de Deus. Um ateu, a quem ele agradece? A nada, porque ele não tem crença. Mas a gente não. A gente precisa ser grato para que possa ter saúde mental, para que a gente possa viver sempre de forma melhor daquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu vou encerrar essa palavra, teria até mais coisas para falar, contando uma história de um doutor que ele resolveu fazer uma pesquisa no convento. Na média eram 670 freiras, e ele pegou essas freiras lá no convento, meses fazendo uma pesquisa com elas. Por quê? Porque o benefício era o mesmo, a rotina era a mesma, o comportamento era quase o mesmo. Então por isso que ele resolveu. E esse doutor, fazendo essa pesquisa sobre Alzheimer, o estudo com elas era para que pudesse saber, através do comportamento dela, aquelas que teriam Alzheimer e aquelas que não. Na média elas tinham 60 a 70 anos de idade, já estava prestes a morrer, e elas tinham que escrever cartas, elas tinham que escrever diários, né? E elas tinham que com esses escritos. E acabou que ele descobriu que todas, realmente, como tinha poucas variáveis com as rotinas, e depois de ter passado um tempo, aquele homem pegou, começou a ler daquelas que eram mais gratas, que eram mais positivas,
aquelas que agradeciam, aquelas que tinham palavras diferentes de outras, que eram negativas, murmuradoras, reclamavam. E a pesquisa, ele ficou tão maravilhado, que quase todas que eram gratas, que através das cartas foram as últimas a morrer, viveram muito mais tempo do que aquelas que eram ingratas. Fala de que os genes delas, a vida delas que eram grata, contribuía para que ela pudesse ter mais vida longa, e que não sofreram de mal de Alzheimer. Isso é real, é um doutor que fez isso. E a Bíblia fala a respeito de obediência, paz. A Bíblia fala a todo momento de servir, de ser grato a Deus, da igreja que eu tenho, ou de meus irmãos. Para de abrir a boca e ficar falando palavras murmuradoras, reclamadoras. Seja grato pelo que você tem. Seja grato. Pede obrigado. Agradeça. E todo mundo hoje, quando for ali pegar o churrasquinho, se tiver alguém servindo, não sei se vai servir ou pegar, muito obrigado. Aprenda a fazer isso. Vocês, filhos, agradeçam pelos conselhos. Tem gente que não tem um pai, não tem a mãe hoje para dar conselho. Tem gente que tem e é ingrato. Agradeça. Muito obrigado. Eu achei bonito uma senhora, que eu estou fazendo um armáriozinho para ela. Sempre não termina, acho que quando termina, ela está pagando, eu estou fazendo o serviço. Sempre ela fala: muito obrigado, pastor Homero. Eu falei: caramba, bacana. Mesmo ela pagando, e a todo momento ela fala: muito obrigado. Isso não é normal. Já viu quando você faz um serviço para os outros e a pessoa está pagando? Eu estou pagando. Ainda te pisa, te humilha. Ou não é assim? Ela está pagando, está fazendo o serviço. Muito obrigado pela sua atenção. Aí você tem lá um funcionário, alguém que está lá com você lá. Será que algum patrão já chegou para o seu funcionário e falou: muito obrigado pelo seu trabalho, vai mudar a vida dessa pessoa? E também o funcionário, quando receber do patrão: patrão, muito obrigado por esse salário que vai sustentar minha família. Você já agradeceu o teu pastor? Hein? Vocês que são aqui dessa igreja, já agradeceu o pastor daqui? Já agradeceram lá o pastor de vocês lá? Irmãos aí que é de outra igreja? Meu pastor, muito obrigado. Você não é um homem perfeito. Eu até nem entendo às vezes de algumas decisões que você toma, mas muito obrigado por você ser meu pastor. Que o Senhor nos abençoe. Agora vocês estão olhando agora com outro olhar o poder da gratidão. Gratidão não é simplesmente que tem os ingratos, não. Isso muda a sua vida, isso muda a sua alma, isso muda a sua mente, isso muda o seu físico. Então seja grato. E eu vou dar o exemplo. Muito obrigado a vocês que fazem parte desse projeto chamado Aliança Radical. Sem vocês nós não conseguimos fazer o projeto. Muito obrigado. Muito obrigado.